Oi, gente, boa noite. Vamos aguardar aí o pessoal entrar. Vamos chegando. Hoje é o dia da nossa quarta live, né? Encontro do conhecimento. E o tema abordado hoje, então, será, né, o meu depoimento em relação à obesidade, o meu acompanhamento com a nutricionista Juliana Pels. E ela vai nos esclarecer, né, então, como a obesidade e quadros inflamatórios crônicos. Então, nós vamos falar, né, sobre a relação da quiropraxia com a obesidade, e a Ju vai enriquecer a nossa noite, né, com o seu conhecimento técnico em nutrição, com um olhar, né, na reversão desses quadros inflamatórios. O mantra da nossa live, né, é quiropraxia para quem quer viver melhor, né, e você vai descobrir por quê. Eu quero aproveitar também para pedir para vocês compartilharem, né, com os seus familiares e amigos, enquanto a gente vai aguardando mais pessoas entrar na live, né? Vamos fazer com que muitas pessoas possam se beneficiar dessas informações. Então dá tempo, né? Rapidinho, aperta aí o aviãozinho, marca a geral, tá bom? A convidada de hoje, então, né, a nutricionista Juliana Pels, ela tem acompanhado a minha família já há algum tempo, cada um de nós, né, com as suas particularidades, e eu estou fazendo acompanhamento com ela, especificamente após ter feito a cirurgia bariátrica, e eu fiz questão de convidá-la, né, porque é uma profissional com uma bagagem de conhecimento incrível e tem me ajudado muito. Eu vi que a Ju já tá aqui, então eu vou chamar ela aqui para entrar, tá? Eita. Recebeu aí, Ju? Ju, o botãozinho não tá ficando azul para eu te chamar. Será que não é alguma coisa aí na tua configuração? Vamos ver aqui. Só um pouquinho, pessoal. Vamos resolver aqui esta questão. Ixi. Só um pouquinho, pessoal, não fujam. Ju, tenta sair da live e entrar de novo para ver se eu consigo te chamar. Aí, garota. Ah, eu só consegui pelo celular, pelo meu note não rolou. Ah, tá. Tranquilo. Vou ver se eu vou segurar a bateria até o final. Beleza, peraí. Deixa eu me ajeitar aqui pra vocês me enxergarem direito. Ah, é verdade. Tem um Uhum. assessor aqui. Peraí, galera.
gravar. Deu? Deu, tô te vendo. Tá. Oi, Ju, boa noite. Noite, tudo Bom, tudo bom? Bom estar aqui contigo também. bem? Então, seja muito bem-vinda essa noite, Tá. nos auxiliar aí com o teu conhecimento técnico, né? Eu estava explicando aqui para o pessoal o tema da nossa conversa de hoje, né? Tá. Quero já agradecer a tua disponibilidade, né, por doar esse tempo, também compartilhar tuas informações técnicas com a gente. Então, vamos iniciar, né, a nossa conversa. E eu gostaria também que tu te apresentasse, né? Pode dizer de onde tu é, como, por que que a nutrição entrou aí na tua vida. Tá bom. Eu sou de São Leopoldo, né? Na verdade, morei um tempo em São Leopoldo, morei alguns anos em Porto Alegre e fazem uns 17 anos que eu tô em Novo Hamburgo. E depois que eu me formei, a minha atuação foi sempre em Novo Hamburgo. Novo Hamburgo, São Leopoldo, a região aqui um pouquinho de Ivoti, mas foi sempre aqui. Né? Trabalhei na área clínica sempre, né? E uma parte do meu tempo, vamos dizer, desses anos foi na gestão e outra parte foi na clínica consultório mesmo. Tá. Eu vou te pedir licença também, Ju, para eu me apresentar. Para quem não me conhece, né, eu sou Cleide Fernandes, sou quiropraxista. Eu me formei em 2006, então atuando aqui em São Leopoldo. Atendi já em Canoas, Porto Alegre, também em Salvador, mas a minha clínica oficial é em São Leopoldo. Vamos ver aqui. Tá. Eu quero iniciar, né, essa noite de hoje falando também um pouco do meu depoimento, né? Eu separei aqui algumas perguntas para fazer para a Ju, mas eu gostaria que vocês deixassem também aqui nos comentários, né, de onde vocês estão nos assistindo, se estão nos ouvindo bem, né? E as dúvidas de vocês, eu peço que deixem no direct, porque depois que a gente salva a live, não fica possível a gente acompanhar, tá? Então, a live ela vai ficar salva no feed do Instagram, no canal do YouTube e também na minha página do Facebook, tá? Se der tempo, a gente abre também para discussão, tá? Eu vou começar, então, falando por mim, né? Quem já me conhece há bastante tempo sabe da minha história, né? Eu venho lutando com sobrepeso e obesidade desde a minha infância. Então, a vida toda, né, nessa situação, tá? Eu tenho recordação, né, de ter iniciado a fazer dieta aos 13 anos, quando eu procurei, a mãe me levou, né, num endocrinologista. E mesmo sempre fazendo atividade física, tendo energia de sobra, né, eu sempre fui aumentando de peso, né, regularmente, cada pouco fazia dieta, emagrecia, assim a coisa ia, né. Então, pelos meus exames de sangue, assim, eu sempre fui uma pessoa dita saudável, né, nunca tive síndrome metabólica, né, tudo dentro dos padrões ali esperados e recomendados, né. Mas, assim, nunca me senti uma pessoa feia, então isso também contribuiu para eu continuar ganhando peso, né? A autoestima não tinha problema nesse sentido, né? E conseguia fazer minhas atividades tranquilamente. Então, o que aconteceu, né? Quando eu engravidei, a coisa mudou um pouco de figura, né? A gente sabe que o centro de gravidade, né, da gestante muda bastante e a minha coluna começou a incomodar, né, até um pouco irônico, porque eu sou quiropraxista, né, trabalho com dores e coluna e fui me ver nessa situação aí durante a gestação, né. Então, hoje a minha filha está com 7 anos, então eu fiquei aí seguramente 6 anos, né, lutando com umas dores miseráveis na coluna. Mas o que aconteceu, né? No último mês da minha gestação, eu precisei ficar em repouso absoluto por perda de
líquido amniótico, né? E ganhei muito peso, tudo que eu tinha conseguido segurar durante os 7 meses, né? No último mês ali eu ganhei e o peso ficou comigo, não me largou nunca mais, né? Então, mesmo fazendo dieta e era aqueles 3 quilos da criança para cima, os 3 quilos para baixo e não sair dessa situação, né? E as dores na coluna, obviamente, continuaram, né? Por causa do sobrepeso. E, bom, aí aí sim a estima desceu a zero, né? Porque eu tava com dor, já tava ruim para continuar trabalhando, né? E depois que eu ganhei ela, eu fui fazer exames, então, e descobri que eu tinha hérnias de disco na lombar com características pós-traumáticas. Aí eu me lembrei, né, na minha juventude eu patinava e eu tive uma queda bem feia. Foi ali que a coisa aconteceu, né? Claro que quando a gente é jovem, a gente não valoriza muito, né, essas quedas, principalmente no esporte. Então, naquele momento, né, fiquei ali uns dias com dor na bunda e vida que segue. Mas aí depois eu descobri que foi nesse evento aí, né? Sim. Bom, com esse diagnóstico, então, né, iniciei um momento aí de desespero para tentar reverter, né, essa sobrecarga da coluna, né? Depois da minha vida inteira, então, fazendo dieta, a minha alimentação a nível de qualidade já era boa, mas o volume da ingesta era complicado, né? Eu também não tinha horários definidos para fazer as refeições, eu ia atendendo e a vida ia me levando, a hora que eu parava para comer, eu já estava louca de fome e comia, né, por 3 refeições. Que é a Então, vida real, né, Cleiton? É a vida é, real. Eu tô tentando ajustar uma luz aqui, porque como eu tive que sair do celular do computador pro celular, vocês não dão bola pra sim, humano, tá? tranquilo. É a vida real. Então, bom, eu procurei na época eu estava fazendo acompanhamento com a Raquel, né, a nutricionista, e daí ela me disse, tá, Cleide, que eu posso te ajudar, né, porque afinal de contas tu já tá comigo aí há 2 anos, né, que o meu conhecimento que eu tinha para te passar eu já te passei, mas a situação não, né, o que eu posso fazer por ti? E aquilo para mim foi um choque, porque, tipo, se a profissional, né, que tá me acompanhando não sabe mais o que fazer, então o que vai Ela tá acontecer, aí, né? ela botou coraçãozinho aí pra nós, ó. Tá vendo? Ah, então. Mas na verdade eu já tinha questionado o meu médico e o ortopedista em relação à bariátrica, né? Mas os dois, né? Ah, tu não tem indicação, tu nem é tão gorda assim, mas aquela dor na coluna tava realmente me maltratando, né? E daí a Raquel calculou meu IMC e ela disse, não, Cleti, com esse IMC tu pode fazer cirurgia bariátrica tranquilamente, não precisa ter uma síndrome metabólica, né? Mesmo com os teus exames, ok, dá para fazer sim. Aí então eu comecei, né, com um acompanhamento com a psicóloga, com a Jaque, e com a doutora Ana Gaitz, também, que foi a minha cirurgiã, né? E logo a gente operou, né? Então eu operei em outubro do ano passado Tu tá com quantos e quilos menos hoje? 35, 35. 35 quilos Beleza. já. Fantástico. Sim, me sinto outra pessoa, né? Tipo, não tenho mais dor todos os dias, eventualmente, né? Que nem essa semana asfaltaram a rua aqui da clínica, né? Então eu cheguei mais cedo para dar aquela varrida na frente, né? Uhum. Porque não tinha como receber as pessoas, né? Com piche, Isso. enfim, né? E daí já me judiou, né? Ter que dar aquela varrida já me judiou. Então tem coisas que eu sei que eu não posso fazer, eu tenho que me cuidar, né? Fazer academia como sempre fiz, enfim, né? E me mantendo bem. Mas É, por que que eu quando quis tu falou, trazer?
Oi? Tá, desculpa te interromper. Eu tô vendo se minha bateria que tá ok, tá carregando. Quando tu falou ali Ah, tá. sobre gestação, né, que é a questão da gestação e sobrepeso, as pesquisas Sim. mostram que sim, a gestação é um dos momentos, né, as causas do sobrepeso nas pessoas. A gestação pode ser uma, né, trabalho à noite pode ser outra, Uhum. mudanças das pessoas para lugares muito diferentes, assim, eu vou morar em outro país com outra cultura também. Casamento, gente, né? Aumento de peso nos casamentos. Então tem um ciclo, né? A gente casa, normalmente casa tem filho, né? Então Sim. vem, às vezes já tem uma tendência ao sobrepeso, já tem uma alimentação que não é tão legal, enfim. Então tu tá dentro das estatísticas, Cleide. Tá? É. Né? Tem peso da gestação. Sim. É. Então, esse assunto, assim, né, para mim é bem pertinente, porque além da minha luta real, né, do dia a dia, assim, com a obesidade, com dor na coluna, né, hoje eu entendo muito mais, né, dessas dores, porque agora eu não estou numa situação mais de obesidade, né, eu Uhum. ainda tenho um pouco de sobrepeso, mas o meu corpo já nem me lembrava mais como é que era estar normal, né? Estar Sim. sem sobrepeso, então já fazia muitos anos que eu não me sentia assim como eu me sinto agora, né? Então eu consigo entender bem mais, né, quem tá nessa situação de Gestação, sobrepeso por ter conseguido sair dela, né? claro. E a Uh, verdade que é uma bueno, alternativa, né, Cleide? É uma das alternativas, né? Claro que não é a exato, primeira, não é a primeira que a gente escolhe, né? A gente tem, sempre tenta outras alternativas, né? Mas ela é sim, uma ferramenta muito potente, né? Então, eu sim. costumo dizer para o paciente que é uma ferramenta na qual ele não deve desperdiçar. Por quê? Ah, com Porque certeza. hoje a gente tem, essa é a ferramenta, vamos dizer, a arma mais potente que a gente tem para tratar a obesidade. Lembrando que a cirurgia bariátrica não é a cura da obesidade, Sim, é o sim. tratamento, É, né? Então, assim, o paciente tem todos esses benefícios que tu tá contando, claro, de uma forma muito mais rápida, né? E dentro do uhum, nosso tema, assim, quando a gente fala de qual é a relação que a obesidade tem, né, com os processos inflamatórios, tem tudo a ver, né? Porque quando a gente tem mais tecido adiposo, quando a gente tem mais gordura, vamos falar assim, no corpo, a gente tem um corpo mais inflamado. Daí as pessoas perguntam, meu Deus, mas o que é esse sim, tal de inflamado, né? Porque inflamação a gente sempre lembra, é uma inflamação, uma ferida, uma coisa. Não é isso, né? É um sim, tecido que produz mais, vamos dizer, substâncias inflamatórias. E aí a gente fica com o corpo agindo contra a gente mesmo, de uma forma genérica falando, né? Então a gente fica sim, com o corpo sempre armado, como se tu tivesse todos os teus soldadinhos, né? Toda a tua, vamos dizer assim, toda a tua armado para guerra, né? E só que daqui a sim, pouco o corpo se atrapalha e ele começa a atacar até ele mesmo, né? Que a gente tem daí nas doenças autoimunes, a gente tem muitas vezes desenvolvimento da diabetes, né? Tem as dores da artrite reumatoide, enfim, uma série de outras coisas nesse contexto. E também, né, por desregular muitos hormônios, a gente tem toda a questão da aumento de fome, a pessoa que tem mais gordura, ela tem mais fome. Olha uhum, como é difícil, né? Então, assim, eu tô gordinho, tô gordinha e tenho uma fome igual, talvez uma pessoa de um peso normal, talvez não. Talvez tenha mais. Mais uhum, fome, menos hormônio da saciedade. Então, assim, a química do corpo do obeso trabalha auxiliando que o peso fique alto. Então, é um trabalho assim bem químico, é um trabalho comportamental, né? A gente tem que fazer uma ação bem completa para conseguir atingir o resultado de emagrecimento, né? o metabolismo acaba sendo bem diferente, né, de uma pessoa que não tem sobrepeso, né, de quem tem. Eu estava lendo também, tu falou ali do casamento, né, esses dias eu estava conversando com o meu assistente, né, daí eu dei uma pesquisada, a gente deu risada, né, porque a gente viu ali que quem tá apaixonado, né, aumenta o cortisol, e o cortisol aumenta a sensação de fome, né,
Pois Então, isso também se explica, né? O cortisol também dá uma alterada em quem tá com sobrepeso, né, Ju? é, a gente fala Nesse... assim que o cortisol é um hormônio que está relacionado um pouco com situações mais estressantes, né? Uhum, Então, muitas vezes a gente tem pacientes com cortisol alterado, principalmente, vou te falar um exemplo clássico, assim, pós-pandemia. O consultório uhum, encheu, as crianças vieram com sobrepeso. Então, sim, claro que a gente tem uma relação, mas não quer dizer que todo estressado ele vai ter obesidade, não é isso. sim, O estresse, tem algumas pessoas que não comem quando estão muito estressadas, né? Depende muito do qual é a relação que a pessoa tem com a comida. Quando a pessoa usa a comida para sim, se acalmar, né, para se compensar, então daí a gente vai alimentando esse ciclo, né? Mas sim, o uhum, cortisol ele atrapalha, sim, na parte química do emagrecimento. Tá, e o que que se faz, né? Boa pergunta, pergunta de US$ 1 milhão. Aí sim vem ter um hobby, fazer uma atividade física, trabalhar uma meditação. São coisas que não tem um remédio. Não existe um remédio mágico que vai baixar o teu. Tá, tem uns, né, remédios antidepressivos para ansiedade e tal. Mas é muito uma coisa comportamental, né? Então vem sim, muito. Eu sempre falo para meus pacientes assim, a gente começa por se conhecer, né? uhum, Autoconhecimento, é se olhar, é dar uma sim, pausa, é ver onde eu estou no meio desse furacão da minha vida. E tu sabe, né, que eu trabalho assim, muito com mulheres, né? sim, Não, eu não atendo a homens, eu atendo vários homens. Mas vamos dizer que a maioria das minhas pacientes são mulheres. E a mulher uhum, vem com toda essa carga, né? Filhos, sim, trabalho, exigências. E ainda tem que ser magra, né? sim, Pensa que puxado que é. Então, assim, eu tento desmistificar um pouco isso no consultório, né? Tento sair um pouco daquela coisa, o IMC. Eu sempre falo para os pacientes que eu odeio o IMC, e é verdade. Por quê? Porque o uhum, IMC é um negócio que a gente faz para medir população, para fazer pesquisa, para ter sim, uma base de onde tu tá. Mas tem gente com o IMC um pouquinho alterado que tem exames maravilhosos e tá tudo certo, né? Mas a gente começa a se preocupar quando o paciente tem um IMC já de obesidade, com exames alterados, aí sim. Mas tem uns quilinhos a mais, tem uma vida ótima, e tudo bem. Mas a gente fica muito. O meu olhar para o paciente é que ele não fique preocupado com as tabelas e que tenha sim, que estar num padrão. É que ele esteja se sentindo bem, saudável, com disposição, fora de risco clínico, né? E feliz com a alimentação sim. que ele tem, né? É, isso também faz toda a diferença, né? Toda a diferença, porque pensa comigo, uma dieta. Tu pode fazer uma dieta, vai na internet, pega uma e faz. Todo mundo consegue. Todo mundo sabe o que que engorda e o que que emagrece, certo? Sim, Tá, mas como que põe isso na vida da pessoa? Né? Não é difícil, Cleiton? Olha a tua história. Quanto tempo tu ficou antes tentando mudar hábitos, quanto, né? Depois da meu cirurgia. Deus, E a gente não, a cirurgia não opera a 30 cabeça. anos, sim, E mesmo 30 assim, anos, todos os dias tu tem que pensar o que, que tu vai levar para comer, o que, que tu vai comprar. E isso por que, que é tão difícil mudar hábito? sim, Porque tudo que tu. Quais são os teus hábitos? Aquilo que tu gosta, certo? Ninguém tem. sim, É difícil uma pessoa ter um hábito que não gosta. Quer ver um exemplo de coisas ruins? Normalmente, quem fuma gosta de fumar. Quem bebe gosta de beber. Quem come, claro uhum, que gosta de comer em excesso. Então, são sim, coisas que tu gosta, os teus hábitos. Né? Se eu tenho o hábito de fazer esporte, se é um hábito, normalmente a pessoa já gosta do esporte. Então, a gente mudar hábito é difícil, por quê? Porque muitas vezes a gente tem um hábito que não está em coerência com o meu projeto de saúde. Aí eu vou ter que repensar. Então, o trabalho é esse, assim, é a gente ressignificar os prazeres, olhar os valores, né? E aonde entra a Nutri nesse meio disso tudo, né? É para tentar te ajudar a caminhar contigo, mas não para te impor, né? Uma coisa que tu vai fazer sim. por um mês ou dois, né? É, eu agora nessa tua fala também me lembrei da relação que a gente faz com a comida, né? A minha relação com a comida era tudo se resolvia na comida, né? Tipo, se eu tive um dia bom, eu podia comer, se eu trabalhei demais, eu podia comer, se eu tava triste, eu merecia, né, uma satisfação, né? Ficar melhor. Então, tudo girava em torno, né, da comida. Ou
por bem ou por mal, né? A coisa se movimentava em torno disso, né? E é muito louco. Antes de começar, né, esse processo com acompanhamento para bariátrica, eu fui fazer uma constelação familiar, né? Daí já com um psicólogo que me acompanhava já há bastante tempo, tem uma amizade grande assim com ele. Daí a gente começou a constelação e tipo nada acontecia, né? E eu assim, coisa, esse negócio não tá certo, né? Não tá rolando, não tá acontecendo, né? Aí daqui a pouco ele parou e ele disse assim, Cleide, tu já te indignou o suficiente para mudar essa situação? Eu Uhum. pensei, com certeza, né? Como que não? Imagina, tô há 30 anos nessa vida medonha, né? E ele, não, porque é a única coisa que tá me ocorrendo aqui nesse momento é isso aí. Eu acho que tem que ver se tá, né? Se tu já te indignou o suficiente. Aí eu fui embora, daí falei pro Felipe, né? Eu disse, mas que constelação de Jaguara que foi essa? Olha que ele veio me dizer, né? Tipo, se eu já me indignei. Como que não me indignei, né? Mas aquilo fica, né? Fica Claro. na cabeça. Talvez o que tu precisasse era ouvir aquilo. Não, mas com certeza, né? Com certeza, não há dúvida, né? Tu Porque, que sabe nem que eu disse, embora eu quisesse ficar magra, eu não me achava feia, gorda, né? Então, pra mim, tá, a dor me incomodava, mas não era algo assim que me motivasse, muito, né? E Uhum. realmente, no momento que eu chutei o balde, deu, agora chegou, né? Cheguei no meu limite, daí realmente que a coisa foi acontecendo, né? Claro, mas no E teu caso também, tem a ver com a dor, né? A dor isso, física. Dor física. exatamente, dor física. Os motivos, né, por que as pessoas aderem ou não ao tratamento são vários. Mas porque tu tem que estar incomodado para fazer uma mudança desse tipo, Sim, né? A tua incomodação pode ser sim o espelho, mas não necessariamente, porque hoje, graças a sim, Deus, não tem mais padrão, né? Tu não precisa ser sim, Barbie, né? Tá? Então a ideia qual é? Qual é o tamanho? Eu pergunto às vezes isso, quando o paciente está muito enrolado lá e vem, não muda nada, tá lá 1 ano comigo, tá? Qual é o tamanho da tua incomodação? É esse? sim. Tu acha que tu tem que estar aqui? Porque meus pacientes, não é todo mundo que precisa ter uma nutri o tempo inteiro, né? Tem gente que precisa Uhum, de uma condução, tá tudo bem, segue e vai embora. Agora, sim, se eu sim, tenho uma incomodação grande, seja ela dor, autoestima, problemas de saúde, normalmente acabam vindo. Sabe qual é o paciente que não adere? Aquele que diz assim, eu não sei porque que eu tô aqui, o médico que me mandou. sim, E tá cheio, recebo sempre. Daí quando tu começa a conversar, ele se dá conta, não, mas realmente eu tenho incomodação com isso. E aí começa a entender o tamanho dessa incomodação e fazer as suas mudanças possíveis. Que o possível é sim, do paciente, não é do profissional, né? Então eu sempre pergunto pro paciente, o que tu está disposto a mudar? Não sou eu que vou dizer se tu tem que começar por aqui ou por lá, né? Tem gente que está disposto a parar de tomar refri, tá tudo certo. sim. Eu atendi uma paciente essa semana que ela disse que o possível dela era tirar o Nescau. Ok? Se tu Então, tá disposto a isso, já tá valendo, né? E é sim, por ele que a gente começa, não é pelo que eu acho, é porque tu consegue, para que tenha coerência o tratamento. Senão o tratamento não tem coerência. sim, sim. Ô, Ju, e a gente pode dizer que o obeso, ele acaba tendo um favorecimento, assim, para o surgimento de doenças autoimunes e doenças sistêmicas. Sim, com certeza, né? Quando a gente tem mais tecido adiposo, a gente pode ter, e normalmente tem, nem todos, tá? Mais Uhum, tendência a ter colesterol alto, um aumento de produção de triglicerídeos, um desenvolvimento de diabetes, que pode ser por uma alimentação bem errada, mas também pode ser uma questão um pouco genética. E a obesidade traz isso, né? A gente joga muito, quando a gente tem obesidade, né? A insulina está sempre muito mais alta. Então a gente pode criar uma resistência nas células ao reconhecimento dessa insulina.
Então, e a insulina acaba induzindo, quando a gente tem muita insulina, né, a insulina está muito alta, a gente acaba induzindo a fome, aumenta a fome. Então, com Uhum. certeza, os tecidos mais inflamados podem favorecer a dor, que entra bem na tua parte ali, né, daqueles pacientes que chegam com edema, coisas clássicas que as coisas não andam bem, que a gente está meio inflamadinho, que a gente tem que começar a pensar. Muita dor no corpo, muito inchaço, tô toda inchada, toda edemaciada. O intestino não tá funcionando legal. Pessoas que tomam pouquíssima água. Então, assim, são Uhum. sinais que as coisas podem não estar bem. Aí vai pro médico, faz os exames, volta para mim com bastante coisas clínicas ali, né? Os exames constatam. Ah, tá com a glicose alterada, triglicerídeos, colesterol, cortisol. Daí a gente começa a ver que a coisa tá não tão boa, né? Sim. Mas É, também então, tem gente que tem 150 quilos e tem exames laboratoriais maravilhosos. Tem, tem. o meu era de dar nojo na família inteira. Tipo, todo mundo era mais magro que eu, eles com alterações nos exames e os meus de dar nojo que nem eu digo, de dar nojo em gente magra, né? Daí tem uma coisa Meu, importante que entra aí no meio, fatoridade, tá? Por quê? sim. Porque com o tempo de obesidade, tu vai lesando, né? Tecidos, as coisas vão acontecendo. Então, se tu tem uma obesidade com 20 anos, tem 150 quilos com 20 anos, provavelmente tu vai ter exames até bem bons. Mas se Uhum. tiver 150 quilos com a minha idade, talvez não sejam tão bons. Eu sou bem nova, eu tenho 45, mas, né, não vai estar tão bom, tá? Então, Sim. assim, sempre quando a gente pensa, é por isso que eu falo nas mulheres 40 a mais, eu gosto de pegar um gancho aqui nas 40 a mais. Quando a Uhum. gente, a partir dos 40 anos, a gente tem que ter um olhar, assim, para o comportamento alimentar. Por quê? Porque logo ali vem os 50. E a gente vai Sim. entrar climatério, menopausa, por aí. E aí a tendência a acúmulo de gordura abdominal, visceral é maior. Com isso vem junto. Menopausa não é só ter calorão e ter ficar mais estressada, não. Vem junto aumento, tendência, né? Aumento dos exames laboratoriais ficarem ruins, né? Então, Uhum. colesterol, triglicerídeos, o risco de doenças do coração, isso vem junto. Então, assim, ó, bateu os 40, nunca consultou, nunca fez exames, vai olhar. Sim. Bem importante, né? É, Uhum. então, assim, né, o que a gente pode refletir, né, sobre isso, além desse acompanhamento, né, regular com o médico, né, e com o nutricionista, também é importante, né, que o corpo ele esteja funcionando bem, né? Então, no seu potencial máximo de adaptação às novas situações, né? Na minha área, né, na quiropraxia, como que a gente percebe, né, esse movimento acontecendo com os pacientes. Que nem no meu caso, né, o que me motivou foi a dor. E muitas vezes o que limita a pessoa a tomar uma atitude em relação à sua saúde em si, né, é a dor, né? Então ela procura a quiropraxia porque me disseram que passa a dor rápido, né? Querem também uma solução mais momentânea, né? Então, geralmente a segunda pergunta que vem, né, quando estou atendendo um paciente novo, quantas sessões eu preciso para passar, Tá né, para bem, né? ficar bem? Bom, Uhum. aí depende, né, da tua intenção com a quiropraxia, se tu quer apagar o incêndio ou se tu quer te manter bem, né? Por que que eu digo isso? A partir do momento que a gente começa a devolver, né, a função para esse sistema nervoso e ele começa a se conectar melhor com órgãos internos e entender que às vezes aquela disfunção, né, no intestino, muitas vezes é uma deficiência na comunicação, né, de sistema nervoso, com encéfalo, com um órgão propriamente dito, esse corpo ele começa a se perceber melhor, a pessoa melhora a sua visão de um todo, né, e de uma forma muito natural ela começa a se olhar mais e perceber as suas necessidades, então mudar hábitos fica muito mais fácil, né, de se fazer quando a pessoa tá com esse olhar, né, tá se olhando, tá se percebendo, vendo que o corpo ele tá funcionando de uma forma diferente e ele fica muito mais favorável também para modificar, né? E junto com isso, geralmente vem o bem-estar, a pessoa se sente mais motivada, né?
muitas vezes não está fazendo uma atividade física por não se sentir em condições, então já começa a se sentir melhor e as coisas vão funcionando melhor também, né? Nessa questão de buscar novos hábitos, de buscar um equilíbrio em saúde e em nutrição, né? Em relação também à psicologia, é algo que eu super apoio e acho que todo mundo deveria ter o seu momento, né? A sua hora mensal, quinzenal, que seja, né? No Com certeza. psicólogo, porque não tem uma criatura, acho, no universo que não precisa ter esse momento, né? Então, a gente deveria aproveitar mais desses profissionais que também estão aí para nos auxiliar, né? É muito comum também, às vezes a gente vê, né, o paciente chega, toma remédio para dormir, toma medicação que o psiquiatra dá. Eu disse, tá, mas tu faz terapia com o psiquiatra também? Não, eu só vou lá, eu ligo para a secretária, eu aviso quando eu Pega a preciso, receita. pego a receita, né, e vida que segue. Mas assim, eu, né, vejo a medicação, né, como uma ferramenta para te auxiliar a tomar aquelas atitudes que tu não está conseguindo sozinho, né? Claro. Então, não fazer a terapia, não se dar conta do que precisa modificar, também é complicado, né? A gente precisa ter esse momento, né? E uma das coisas importantes é o sono, né? Tu disseste, tu falou em questão de remédio, Sim, né? Para dormir. Dentro desse processo de ganho de peso, né? Quem dorme menos e quem não dorme à noite, quem dorme de sim, dia, que trabalha à noite, começa a expressar os seus hormônios de forma também diferentes, né? Então pode ter cortisol sim, aumentado e outras coisas. Então é bem importante, eu sempre falo isso para os meus pacientes. Põe um horário e vai dormir de 6 a sim, 8 horas. Ideal é 8. Tem que ter isso, né? Então, quer ver uma coisa clara? Por que eu não tô emagrecendo muito? Tô fazendo tudo tão direitinho. Daí tu vai ver assim, a alimentação tá direitinho, mas não dorme direito, não toma uhum, água, né? Às vezes, muitas vezes não zero atividade física e é o corpo que precisa. Então, tem uma série de outras coisas ali no meio, né? Às vezes o sim, estresse tá lá no topo. Então, é um equilíbrio, a gente tem que trabalhar em conjunto. Tu sabes que, falando em equilíbrio, né? Me lembrei da tua área, bem fisicamente, assim. Os pacientes, eles acabam, os bari, né? Muda, né? Até o jeito de sentar, o jeito de se posicionar, sim, caminhar, porque o corpo muda muito. sim, E eu sempre digo assim, tu tem te alinhado, né? Tu vai naquilo, porque muitas vezes o paciente, ele caminha sem jeito, sabe? Fica sem jeito, fica sim. meio... Sabe, Fica adolescente que procurando seu cresce muito eixo, né? rápido? Adolescente cresce muito rápido, fica meio igual os bariátricos quando emagrece muito, né? E tem pacientes que emagrecem 70 quilos, né, Cleide? Sim. É muito peso. Então, É essa uma ideia pessoa, de... né? Exatamente. Então, eu sempre falo que a musculação entra para os operados, né? Assim que nem tomar banho e escovar os dentes. Tem que fazer Exatamente. musculação, né? Mas a questão daquilo, né? Eu acho que é uma coisa que tinha que estar aí junto no protocolo aí, né? Se realinhar. Sim. Uhum. Eu noto muita diferença, assim. Bom, desde que eu estava no estágio da faculdade, já comecei a me ajustar e eu sinto muita falta, né? Então, tem. Hoje ainda estava dando risada com uma família que eu atendo, que a filha, que é da minha idade, né, dizendo que o pai dela, que é mais velho, né, estava dizendo que eu fazia bruxaria, né? Ah, o que a Cleide faz é bruxaria, porque a gente sai de lá já mais leve, se sentindo bem, dorme melhor, né? Não resmunga tanto em casa, né? E sim e não, né? A técnica não é bruxaria, mas acontece que O alívio. tudo vai se modificando, né? A partir do momento que a pessoa começa a ficar mais alinhada, mais ereta, o corpo fica mais em equilíbrio, né? Começa a se perceber mais, então fica mais tranquilo, né? De se mantendo bem, né? Certeza. Eu queria lembrar, né, aos nossos espectadores que se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar no direct
que depois a gente responde, tá? Esses comentários que vão entrando na live, a gente não consegue acessar elas depois, elas desaparecem, tá? A live vai ficar toda ela salva no feed do Instagram, na minha página do Facebook e também no canal do YouTube, tá? Ju, tu poderia nos dizer por que é tão difícil modificar hábitos? Pois então, o que eu percebo, né? Primeiro, tu tem que estar incomodado com aquela situação para fazer uma mudança, que a gente já falou, Sim, né? Segundo, é se dar conta que muitas vezes tu vai ter que ressignificar aquilo ali. Porque se o teu hábito é, por exemplo, vou dar um exemplo bem aleatório, mas que dá pra. Se eu tenho o hábito de comer chocolate todos os dias e contribui sim, uma quantidade grande e contribui para o aumento do meu peso, eu tô com sobrepeso e obesidade e tô comendo chocolate todos os dias, como que eu vou ressignificar isso? O que eu vou colocar no lugar disso? Né? sim. Então, assim, entender por que eu como é uma das coisas importantes, né? No caso do hábito Uhum, alimentar. Entender que eu estou realmente fazendo uma refeição naquele momento. Isso tem a ver com estar consciente, que hoje a gente fala muito, né? De comer consciente, que é olhar para o alimento, parar de falar no celular, parar de conversar e olhar para a tua comida para que tu registre, né? Sim, estou sim, comendo. E fazer as coisas por um tempo mais longo. Né? Porque às vezes as pessoas acham que vão mudar hábito em um mês. E às vezes demora anos sim. para te conseguir te adequar naquele hábito, né? Uhum, Então, a questão é que seja possível na tua vida, uhum. né? E que tu Eu queira. vou dizer que. Queira fazer possível, né? Oi? E que tu queira que seja possível. Sim, Porque às vezes a pessoa vai já querendo que ela, não, o que ela me deu é muito difícil, eu não vou nem começar, porque isso aqui eu nunca comi. Então, assim, também tem o quanto que tu tá aberto, né, para fazer sim. essa modificação, né? Uhum. Isso que tu falou agora, me fez lembrar, né, a questão da minha situação enquanto bariátrica, né? Que nem a Raquel lá, quando estava me orientando, né? Tem que mastigar bem, engolir devagar, não tomar líquidos junto com a comida, né? Então, isso também é algo que fica, né? Aí, esses dias eu conversando com meu marido, com a minha mãe, né? Tá, mas tu vai emagrecer até quando, né? Sei lá, dizem que emagrece em 1 ano, 2 anos, tá? Mas sem fazer força. Não, sem fazer força não, né, gente? Só um pouquinho. Eu fiz uma cirurgia, mas a minha cabeça continua sendo uma pessoa gorda, né? Eu vou no centro, eu passo numa lancheria, eu poderia comer um sorvete, eu poderia comer um pastel. Poderia, mas eu não vou, né? Porque olha todo o prejuízo que eu já tive, né, por ter me mantido nesses pensamentos de poderia só hoje, né? Só hoje vira o amanhã também, e quando vê, tá a semana inteira vivendo na exceção, né? Então, a cirurgia, ela vem para te auxiliar como uma ferramenta, mas a cabeça continua sendo de gordo, né? Então, não é assim, vou emagrecer, vou lá fazer a cirurgia e deu, tá resolvido, vou emagrecer lá meus, sei lá, meus 50 quilos que eu preciso, né? Não, não é assim. Porque tu sabe que tem o reengorde, né? Então, Tem, pois é. E tu sabe que isso é uma coisa que me assusta bastante. Eu já atendi paciente que chegou, né, dizendo: eu marquei para fazer a sleeve, porque se não der certo, eu ainda posso fazer uma bypass. Eu disse, gente, como que tu entra numa cirurgia, né, com esse raciocínio de que se não der certo, tu ainda pode fazer outro procedimento, né? Eu acho muito louco isso, assim, até uma questão de violência com o corpo, né, assim, consigo próprio, né, de não se dar o respeito, não sei, eu fiquei meio chocada com isso, assim, de tem ouvir várias isso, né. questões, né, do porquê a gente é obeso. Uma das questões é a genética, né? Então, assim, às Uhum, vezes a gente tem uma genética, né, que tem uma tendência à obesidade, de expressar esses hormônios, acumular, né, gordura, enfim. Mas ela só vai acontecer quando eu vou ingerir mais calorias do que eu gasto. Ninguém engorda só por genética, tem que comer também, sim, tá? uhum, Então, assim, o aumento de peso é muito comum. Eu não sei por que eu aumento de peso.
tu aumenta de peso porque tu come mais que tu gasta. Ponto. Não tem saída. Tá? Ah, Sim. mas é que eu tomei soro. Tem muita gente que diz, gente, o soro vai Meu dar um osso é pesado. soro. É. Ah, porque eu tomei remédios que né, às vezes com corticoide, Inchou. que incha um X, mas ninguém incha 30 quilos de água. Tá? Então você pode Sim. pegar, sei lá, 4 quilos com o tempo, 2, 3, mas a questão é essa. É fato, né? Tiro, né? Como é que se diz? Como é que soco no estômago, tá? A gente come mais do que gasta, fato. Então, assim, o que eu quero te dizer com isso? Que quando eu geneticamente eu sou obesa, eu não. E já a gente sabe que a obesidade ela não tem cura, ela tem tratamento. Então, eu Sim. posso estar magra porque eu cuido, porque eu me direitinho, faço atividade física, estou num peso estável. Mas se não cuidar, vai subir talvez mais do que aquele que come, 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 come e não engorda. Tem aquele também, né? Sim. Então, assim, essa questão que tu tá dizendo, eu não operei, eu tô cuidando, tu vai ter que cuidar sempre. Sim, com certeza. Assim como um outro paciente que vai. Então, a gente sempre tem que tentar olhar qual é o teu peso de equilíbrio. Isso Sim. tu ainda não descobriu, tu vai descobrir com o tempo, tá? Quando mais adiante um Uhum. pouquinho. Mas qual é o Sim. teu peso de equilíbrio? Porque às vezes a gente põe na cabeça que a gente quer pesar 60, mas o corpo se estabiliza com 65 e tá tudo certo. Sim. Né? Então, assim, tem um peso que o corpo entende que é o mais harmonioso. E às vezes não é aquele peso, aquele número que tu tem na cabeça. E também porque o Uhum. peso não é tudo, né? Tem a quantidade de massa Sim. muscular, estrutura óssea, uma série de coisas. Sim. Sim. Com certeza. Ô, Ju, e como fugir, né? Como reverter, combater esse quadro de inflamação crônica? Tá. Então, assim, primeira coisa, a gente precisa usar alimentos que sejam mais faxineiros, os antioxidantes. É aqueles que vêm limpando. Então, tudo que tem Uhum. mais vitamina C, tudo que tem mais ômega 3. Né? Então, a gente pode ter, por exemplo, nos alimentos, comer mais peixes, óleo de oliva, nozes, castanhas, né? Usar mais frutas cítricas. Os vegetais verdes escuros vão auxiliar nesse processo. Diminuir os industrializados. Descascar Né? mais. Comida de verdade, descascar mais, desembalar menos, né? Uhum. Bebida alcoólica, tentar diminuir o máximo que puder, né? Bebida alcoólica, hidratar mais, tomar mais água e principalmente tirar o açúcar. Então, isso é uma coisa assim O que a gente açúcar tem. é o grande algoz, né? O açúcar e o que vira açúcar, né? Então, quando a gente fala Sim. assim, eu não uso açúcar, mas eu como um pratão assim de arroz, ou de massa, de batata, de carboidrato, enche. Pãozinho. Muito pão, então pode comer carboidrato? Pode, mas tem que ter uma quantidade adequada. Então, preferir os integrais. Então, essa é comida de verdade mesmo, né? Evitar as gorduras industrializadas, enfim, né? Essas coisas muito de padaria, assim, que tem, né? Outros tipos de Gordura hidrogenada. isso aí. Então, isso é o principal, usar alimentos mais antioxidantes, frutas vermelhas, né? Aqui na nossa. A gente não tem tanto assim, mas pode usar o suco de. A uva, né? A uva também é antioxidante. Agora, principalmente, existe até uma pergunta que as pessoas me dizem: tem chá que emagrece, tem chá que auxilia. Os fitoterápicos, eles entram para nos ajudar. A gente consegue muita coisa legal com o fitoterápico. Só que daí tem que ter uma prescrição adequada, nem tudo é para todo mundo. Né? Mas se usar, por Uhum. exemplo, mais chá verde, são chás que trabalham nesse sentido. Mas os chás diuréticos, por exemplo, que nem cavalinha, tem várias coisas que dá para se usar. Só que tem que olhar a prescrição. Por exemplo, a gente não prescreve um chá diurético para quem já usa um medicamento hipertenso que já usa um diurético. A gente pode Sim. potencializar, entende? Então a gente tem que entender onde a gente está do processo. Né? Pois é, e o diurético, para quem não faz uma ingesta boa de água, como é que fica? Também não. Então, não é o mais interessante. A gente precisa ter o quê? A gente precisa ter um monte de água entrando para poder fazer esse filtro, né? E todas essas toxinas, esses lixinhos metabólicos, aí a gente precisa dessa água para ajudar a eliminar. Muitas vezes a gente está mais inflamado que não toma água, somente por isso. Uma coisa simples, né? Sim. É,
acho que para quem está nos assistindo, né, e quer assim saber se está com o corpo inflamado, né, algo assim muito simples da gente mesmo se observar, né. Geralmente quem tem, né, essa inflamação crônica, a gente consegue ver a nível de pele, né. Por que que eu digo isso? Porque a pele fica bem brilhosa, lustrosa, né, esticada, e geralmente, assim, nos membros inferiores, ali perto dos tornozelos, a parte interna do joelho, acaba ficando mais edemaciado, né? E se a gente for dar uma apalpadinha, né, é uma região, assim, bem sensível. Até eu brinco, né, com os pacientes, essa sensação de que tu tem uma espinha, né, nessa região, assim, que dá aquela queimadinha, né? É bem característico de uma inflamação crônica, né? Então, Exato. tem pessoas, né? Geralmente quem tem fibromialgia, lúpus, psoríase, né? Também tem essa tensão superficial, essa pele que tu percebe que ela tá bem esticada, tá edemaciada, né? Então, fica E um mais tranquilo desconforto, né? também da gente, um desconforto até para vestir uma meia. Meu Deus, eu ia comprar meia, para mim eu ficava rasgando, né, olhando os pacotes para ver se o elástico ia dar certo, porque é uma coisa que realmente me incomodava muito, Uhum. né? Então, costura de roupa, né, fica tudo marcado. Então, são sinais de que esse corpo está inflamado, né? Tu falou agora, né, do chá anti-inflamatório, né, Ju? E a questão ali da dieta da lua, da sopa, do ovo, Ah, beleza. tomar melatonina. Que a gente tem? Assim, tem daí é bem isso, assim, tem coisas que funcionam, tá? A melatonina tem uns específicos, a gente trabalha ela para questões de sono, enfim. Né? Tem alguns chás que sim, que a gente pode fazer prescrição dentro dos fitos, em cápsula ou infusão. Tem bastante coisa Uhum. legal. Só que não é assim, comprei um chazinho lá na esquina e vai funcionar. Tem que usar com uma certa constância, né? Tem que saber aonde usar. Então, eles funcionam. Não são mágicos, mas Sim. ajudam. Agora, dietas. Tem assim, por exemplo, o que eu vou te dizer hoje? Hoje tem muito forte, né, a questão da dieta low carb. As pesquisas mostram que a dieta low carb tem uma relação com a inflamação muito boa. Ou seja, diminuir carboidratos e diminuir o açúcar diminui a inflamação violentamente. Então, para o paciente que Uhum. é muito inflamado, paciente de fibromialgia, paciente com artrite reumatoide, eles têm, eles sentem na clínica, eles relatam a diminuição da dor, né? A diminuição Sim. do peso. Então, assim, eu uso essa estratégia da low carb e muitas vezes até da cetogênica com alguns pacientes, não com todos, mas com Uhum. alguns sim. Né? A Sim. questão do jejum intermitente. O jejum pode ser usado sim. Hoje as pesquisas mostram que o jejum tem assim um ótimo benefício na regulação dos hormônios. Né? Porque o que Uhum. acontece com o jejum baixo insulina, aumenta o glucagon, que é o hormônio da saciedade, a pessoa fica muito mais organizada na questão fome e saciedade. Os primeiros dias Uhum. de jejum é o cão, mas depois a coisa funciona. Mas não é para todo mundo, né? Quando Sim. a pessoa já tem uma coisa que ela tem que comer de manhã, que ela morre de fome de manhã, a gente tem que organizar diferente. Então, tem que entrar na vida da pessoa de uma forma bacana. Mas podem ser usadas essas estratégias. No perfil inflamatório, diminuição de Uhum. carboidratos, aumento de proteínas, é usado sim e tem boa resposta clínica. Ótimo. Ô, Ju, e o que que é a obesidade visceral, né? É aquela barrigudinha. Então, é quando Sim. a gente acumula mais gordura na região do abdômen. Bem característica do corpo masculino. Normalmente os homens têm, né? Uma obesidade bem barrigudinhos. E essa gordura que tá ali, que é a visceral, ela tem uma relação direta com doenças do coração. Então, Uhum. aumento de pressão arterial, aumento da questão de tendência a diabetes, né? Insulina, triglicerídeos, tudo bagunçado por conta dessa gordura visceral. Qual é a primeira coisa que a gente tem que pensar? Diminuir em barriga.
né? Uhum. Então, tem que fazer dieta de emagrecimento, tem que fazer atividade física. As mulheres também têm, tá? Não é só nos homens. Sim. Mas algumas mulheres têm uma tendência a acumular gordura mais no bumbum e nas pernas. Muitas vezes elas Uhum. não gostam, mas não é tão perigoso. Mas quem tem Sim. uma gordura alta, né, mais questão de abdômen, tem que ficar realmente mais atento, né? Então a gente também tem a gordura no fígado, que é a esteatose, tem várias coisas Sim. que acontecem nessa região. É o que a gente tem que mais se preocupar. Quando tu te olhar no Uhum. espelho e ver que tu tá bem barrigudinho, opa, tem alguma coisa aí pra cuidar. Tem risco aí, né? Tem Tu risco aí. sabe que antes de eu fazer a cirurgia, eu comecei a olhar, né? Eu sou curiosa, daí comecei a olhar uns vídeos no YouTube de cirurgia bariátrica e tal. E daí eu me dei conta, né, do que era a tal da gordura visceral. Gente, o negócio é bizarro, né? Não É sei. bem É um organismo vivo que vai tomando conta, né, do espaço entre os órgãos. O negócio é muito horroroso, assim, de ver, né? Mas foi bem educativo, né? Porque tu fica olhando aquele negócio, gente, como é que aquela gordura, né, que fica ali envolvendo os órgãos não vai deixar, né, aquelas estruturas que deveriam estar ali fazendo o serviço delas, né, bloqueando aquele movimento, né, toda a atividade do órgão. E toda a dissecação, né? Eu me lembrei das minhas aulas de anatomia, né? Que a gente já pegava os corpinhos lá dissecado, né? Para estudar os órgãos, né? E nas cirurgias, os cirurgiões fazendo essa dissecação com a pessoa ali viva, né? Meu Deus, achei aquilo assim muito é, chocante. Mas às vezes a gente não para pensar, né? O perigo que essa gordura pode trazer para o nosso corpo, né? Então, justamente por estar ali bloqueando e impedindo, né, a função natural, né, do órgão, e né? aumenta também a questão da produção de triglicerídeos, essas células desse tipo de gordura aumenta a produção de triglicerídeos, aumenta a tendência às plaquinhas de ateroscleroma que entopem as veinhas, né? Então, daí qual é o Sim, risco? AVC, infarto. Então, a gordura visceral, ela é perigosa. E aí tem a questão das cirurgias estéticas, né? Que também. acontece? Quando a gente faz lipo, a lipo tu tira aquela gordurinha que não é a visceral. Ela tá, Sim, essa gordurinha que a gente pega assim e não gosta muito, que a gente vê na roupa, ela não é tão perigosa. A perigosa é que tá dentro do músculo lá que segura tudo, atrás do peritônio, dentro lá da barriga. E essa a gente não lipa. A gente, né, sim, a lipo lipa só por fora. Só que quando tu tira essas células, vai pro lixo lá, ficou limpadinha, o que acontece? Aonde o corpo vai acumular a energia que tu não gastou? Em outras células de gordura, porque as células de gordura sim. é como se fossem uns depósitos. Então eu tô comendo muito, tô gastando pouco, onde é que o corpo vai colocar isso aí? Nas células que ele achar. Como eu tirei as células ali na lipo, ele vai lá naquelas Que né? Que ainda estão estão lá. lá, que são as viscerais, e vai acumular lá. E aí a gente tem em pacientes que fizeram lipo uma tendência maior de doenças do coração quando elas aumentam peso. Se elas se Sim, cuidarem, tá tudo certo, beleza? Mas tu pode observar assim, às vezes a pessoa faz lipo na praia, observa, e tem uma barriga estufadinha assim, bem estufadinha. fica quadrada, né? A gordura tá lá dentro. E aí que mora o perigo. Tá, essa é a ideia. Ju, o nosso tempo está esgotando, falta 1 minuto ou menos para a gente cair, né? Se alguém quiser fazer o acompanhamento contigo, aonde te acha? Então, ali no meu Instagram, ali na bio tem um linkzinho, clica ali, já cai no WhatsApp, e daí posso orientar, eu atendo presencial e online, né? Posso fazer orientação de como funciona, eu atendo em Novo Hamburgo presencial, e o online veio aí, né, para todo lugar, né? Tão bom. Ajudar muito, né? Sim, super. Teu Instagram é Nutri underline Juliana Ju. Pelhas, Pelhs. Maravilha. Então tá, eu quero agradecer mais uma vez a ti, Ju, pela tua disponibilidade, né, por estar aí essa noite com a gente, trazendo o teu conhecimento técnico.
Quero te agradecer mais uma vez também por estar nos acompanhando, né? A minha família. Se alguém tiver dúvidas, por favor, mandem no direct, tá? A live vai ficar toda salva no YouTube, no Face, no feed aqui do Instagram. Em alguns minutos já fica disponível, tá? O YouTube, semana passada, demorou uma semana para a gente conseguir postar, tava com problema a plataforma. Mas eu espero que amanhã a gente já consiga deixar também disponível no YouTube. Então, Certo, gente? obrigada. Muito obrigada, então. Boa noite a todos. Boa noite. E vida que segue. Até a próxima. Quarta que vem tem mais. Semana que vem a live vai ser às 4:30 da tarde. Eu vou conversar com o Araújo. Ele é educador físico. A gente vai conversar sobre postura e musculação. Tá bom? Bem legal. Musculação. Isso aí. Isso aí. Beijo. Então tá, gente. Até mais. Tchau. Tchau.